Quais os tipos de dores nas costas? Pode parecer um pouco estranha essa pergunta, mas tem muito paciente que confunde. Aliás, vocês não têm obrigação nenhuma de saber como é dividido a coluna vertebral, mas é importante a gente passar essas dicas porque você sabendo identificar o ponto doloroso e até mesmo o ponto de irradiação, você ajuda tanto o seu médico quanto o seu fisioterapeuta no diagnóstico. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês os tipos de dores nas costas. Primeiro, entenda que quando nós falamos de coluna, a coluna ela é dividida em região cervical, região torácica, região lombar e lá no final um osso que é o sacro e após ele o cóccix. Na maioria das vezes, as dores estão muito mais relacionadas com a região lombar, que é a parte inferior, e com a parte superior, que é a cervical. Falando da região cervical, qualquer alteração nessa região da cervical, que fica mais ou menos nessa altura, ela vai te provocar dores no próprio pescoço, vai te provocar dores que irradiam às vezes para o trapézio, que é esse músculo que sai aqui da base do seu occipito, vem para o ombro e vai ali para o meio da sua coluna. Mas ela pode também, dependendo da alteração, por exemplo, uma hérnia de disco, comprimir um nervo. E quando ela comprime um nervo, seja C5, C6 ou C7, esse nervo ele tem como trajeto os nossos membros superiores. Ou seja, uma dor que você sente no ombro, no braço, no antebraço, pode estar relacionada com um problema cervical. Até mesmo formigamento nas mãos, perca de sensibilidade, essa alteração de sensibilidade e de força podem estar envolvidos com a região cervical. Por isso que quando você tem qualquer um desses sintomas nessa região superior, a primeira área que nós investigamos, que nós fazemos a anamnese, é a região cervical. Logo abaixo da cervical, nós temos a região torácica, mais ou menos essa altura aqui. É muito mais difícil você ver casos de hérnia de disco, de artrose, de espondilolistese na sua coluna torácica, mas podem acontecer. O que mais a gente nota de alteração na coluna torácica é o aumento da curvatura, o aumento da cifose. A pessoa vai ficando com os ombros mais protusos, a coluna ela vai ficando mais curvada. E esse é um problema ruim, porque a pessoa perde mobilidade na torácica e compromete até mesmo os movimentos dos braços e da própria coluna lombar. Logo após a coluna torácica, aí sim, a campeã de reclamações é a nossa coluna lombar, que ela fica mais ou menos aqui na altura do seu umbigo e chegando aqui até o seu quadril. A região lombar ela é composta por 5 vértebras e os discos que ali estão, eles também, assim como os discos de toda a coluna, eles servem para o amortecimento do seu corpo. Geralmente, nessa região lombar, nós temos os casos de lombalgia, que são simplesmente as dores horizontais na região lombar, é uma dor que você palpa, você sente uma dor muscular também envolvida, mas temos também os casos de hérnia de disco, que podem ou não causar uma compressão e uma irradiação, e quando eu falo de compressão, nós estamos falando diretamente do ciático, né? Uma coisa que as pessoas confundem muito. Ah, Juliano, é ciático ou é hérnia de disco? Pode ser as duas coisas. A hérnia de disco na região lombar é uma alteração no disco que gera um esmagamento do nervo ciático que nasce ali na região final da lombar e desce para a perna. Então essa dor que muitas vezes você nota saindo da sua lombar, passa pelo seu glúteo, passa pelo posterior de coxa, pela perna e às vezes chega até o seu pé, causando às vezes até dormência e formigamento na perna e no pé, pode ser um comprometimento do ciático por uma hérnia de disco. E aí é que a gente mostra a importância do diagnóstico. Eu vou tratar a perna ou a coluna? É lógico que é a coluna. Então, em casos, na maioria das vezes, casos de compressão do ciático, nós tratamos a coluna lombar para acabar com a compressão e aliviar essas dores de membros inferiores. Então, essas são as principais áreas da nossa coluna e as que mais podem causar dores nas costas. Se você gostou então desse vídeo, compartilhe com um amigo que você sabe que sofre com dores nas costas ou que tem alguma dúvida a respeito das patologias de coluna. E para saber mais sobre patologias, tratamentos, enfim, basta acessar o nosso site.